Hoje é meu aniversário de 18 anos. Mas minha mãe está com o outro filho dela. Tome cuidado. Você disse que mesmo se eu morresse, você não celebraria meu aniversário comigo? Se eu realmente morrer, você sentiria pena de mim? Nem um pouco. Preparem-se rapidamente para a cirurgia. O tórax e as cavidades cranianas do paciente estão a sangrar profusamente. Dr. Shane, médico do Hospital Kenyan. A pressão arterial está a cair rapidamente. Mãe, eu sofri um acidente de carro. Estou com tanto frio. Você pode me abraçar. Durante a cirurgia. É uma mensagem da mãe do paciente. Talvez ouvir a voz da sua mãe possa fortalecer a vontade de viver do paciente. Zhu Xuyan, sou cirurgião. Você foi atropelado por um carro e ainda tem forças para enviar uma mensagem de voz. Wen Jian, especialista em cirurgia. Para extorquir dinheiro. Você inventa qualquer mentira. Assim como seu pai. Você se aproveita do perigo dos outros. A pressão arterial do paciente atingiu o ponto mais baixo. Chamem rapidamente a família para assinar a autorização para a cirurgia. Você é da família de Zhu Xuyan. Por favor, venha imediatamente ao Hospital Kenyan. Zhu Xuyan sofreu um acidente de carro e está em estado crítico. É urgentemente necessária a assinatura da família para a cirurgia. Gravemente doente. Para evitar pedir desculpas ao irmão mais novo, ele realmente inventou uma mentira dessas. Cheio de esquemas maliciosos. Ele é igual ao pai. O paciente não pode esperar mais. Realizem a cirurgia rapidamente. Continuem a ligar. Olá, se você não vier logo perderá o melhor momento para salvar seu filho. Ele quer fingir que está morto. Então que finja o quanto quiser. Se não fosse por ele e pelo pai dele naquela época, me enganando para acreditar que ele estava doente. Como eu poderia ter perdido ver meu amado pela última vez? Mãe. Já que você me odeia tanto que nem vai me ver. Então meu corpo não precisa mais existir. Aguente, aguente. Doutor, depois que eu falecer, por favor, doe meus órgãos. Doe-os. Acorde, acorde. O paciente perdeu a consciência. Paragem cardíaca. Preparem para a desfibrilação. Acorde, acorde. Aguente firme, você precisa aguentar. Mãe. Como você desejou. Eu estou morto. Você vai ficar feliz agora. Hora. 25 de abril de 2025. Declarado morto após falha na ressuscitação. Por um triz, se a vontade dele de viver tivesse sido um pouco mais forte, nós definitivamente teríamos tido tempo suficiente para salvá-lo. Olá. Você sabe que está errado. Então vem aqui e olhe para seu irmão. Zhu Xuyan, estou te avisando. Se este pedido de desculpas não for sincero, Zimo e eu não vamos te perdoar. E nunca vamos te reconhecer como nosso filho. Senhora, eu sou o Dr. Jain do Hospital Kenyan, Departamento de Emergência. Zhu Xuyan sofreu um acidente de carro. Ele morreu após falha na ressuscitação. Espero que possa vir ao hospital. Morreu. Zhu Xuyan te disse para dizer isso, não foi? Diga a N para atender o telefone. Eu gostaria de ver que tipo de mentiras ele pode inventar agora. Senhora, Zhu Xuyan já está morto. Chega, minha paciência é limitada. Não me importa onde você esteja, ou que tipo de amigo duvidoso você é para ele. Você diga a Zhu Xuyan, se ele quer morrer então que morra. Não use assuntos tão triviais para interferir em eu cuidar do Zimo. Digo-lhe como mãe. Como pode ser assim? Eu preferiria não ser a mãe dele. Olá. Isto. Se não fosse pelo nome do contato dizendo mãe, eu não ousaria acreditar que esta é uma mãe que diria tais coisas. Não é de admirar que esta criança tenha desistido da sua vontade de viver. As costelas dele estavam fraturadas e perfuraram a cavidade torácica. Até respirar lhe causava dor. Aqueles últimos, mãe. Quanta dor ele suportou para conseguir proferi-los em choro. Certo, tratem disto adequadamente. Vejam se o falecido tem algum pertence para deixar para a família. Dr. Zhang, este é o termo de doação de órgãos que o paciente pediu para assinar antes de sua morte. Antes de morrer, ele ainda pensava em salvar outros. Uma criança assim, como poderia ser tão inútil como a mãe disse, conforme indicado acima. Contactem um hospital privado para doar os órgãos. Quarto de hospital de Shou Zimo, filho adotivo de Wen Jian.
Bem-vindo, jovem mestre Dao, à minha transmissão ao vivo. Obrigado ao jovem mestre Dao pelo presente de 10 carnavais. Zimó. Tenho boas notícias para você. Seu doador de coração foi encontrado. Sério? O Hospital Pingyan disse que há um paciente que faleceu devido a um acidente de carro e está disposto a doar órgãos. O coração dele é uma combinação perfeita para o seu. Que ótimo, mãe. Assim que eu fizer o transplante de coração, eu não terei que viver no hospital todos os dias mais. Mas, mãe, esta cirurgia de transplante de coração. A taxa da cirurgia sozinha é de 500 mil. O dinheiro da mamãe não é para você gastar. No entanto, desde o momento em que aquele paciente sofreu o acidente de carro até sua morte, nenhum membro da família apareceu. Ele deve ser uma pessoa lamentável também. Mãe, você é tão boa. Na minha próxima vida, eu definitivamente renascerei no seu ventre, para ser seu filho biológico. Menino bobo. A mamãe já te trata como seu próprio filho. Não diga coisas assim de novo, certo? Mãe, quando você tiver tempo, você também deveria dar mais atenção ao seu irmão. Tenho medo que ele volte aos seus velhos hábitos online. Diga-me, loja de lingerie feminina em shopping. Além de roubar esta peça de roupa íntima feminina, o que mais você roubou? Mãe, eu realmente não roubei nada. Ainda não admitindo. Isso foi encontrado na sua bolsa. Se você não roubou, será que Zimó colocou lá? Você sabe que tipo de ato roubar roupa íntima é. Se isso vazar, sua vida estará arruinada. Irmão, você geralmente tem alguns maus hábitos. E todos nós podemos entender isso. Mas você não pode roubar roupas íntimas de meninas. Se isso vazar, como a mãe vai encarar alguém? Eu não sei porque aquela coisa está na minha bolsa. Eu realmente não roubei. Quantas vezes eu tenho que te dizer para você entender? Ainda sendo teimoso. Você ainda está sendo teimoso. Mãe. Mãe. Não me fale sobre aquele mentiroso contumaz. Ele me mentiu dizendo que tinha anemia grave. E hoje ele me ligou de novo dizendo que sofreu um acidente de carro. Acidente de carro. Mãe, o irmão deve estar tentando usar essa desculpa para fazer você se importar mais com ele. Se ele fosse metade tão sensato quanto você, seria ótimo. Então eu não teria sido tão cruel a ponto de fazê-lo morar na escola. No entanto, ele está sozinho e sem dinheiro. E ele está fora há tanto tempo. Será que algo vai acontecer com ele? Preciso perguntar. Mãe, o irmão sempre morou na escola. Se ele realmente sofreu um acidente de carro, por que a escola não te notificou? Eu aposto que ele está bem. É verdade. Eu sabia que ele não mudaria seus modos. Esqueça, ignore-o. Deixe-o sofrer um pouco e aprender uma lição. Assim que ele perceber o erro, voltará para casa. É verdade. Talvez o irmão já esteja em casa. Olá. Família de Zhu Suyan, por favor, venham ao hospital para tratar dos pertences do falecido. Por que é você de novo? Fale. Quanto dinheiro Zhu Suyan quer extorquir desta vez? Eu disse-lhe que este é o Hospital Pingyan. Se não vierem ao hospital em breve, para o ver uma última vez, o corpo dele será enviado para transplante de órgãos. O corpo. Ouvi dizer que um dizimou. Sofreu o acidente e outro grave acidente de trânsito ocorreu. Não poderia ser Suyan, poderia. Não, eu tenho que ir ao hospital verificar. Mãe, o que aconteceu? O Hospital Pingyan ligou e disse: Suyan, ele. Irmão, ele está doente. Que tipo de doença ele não vai te contar sozinho? O médico tem que te contar. O hospital disse costelas fraturadas com uma lesão penetrante. Mãe, você é uma cirurgiã de ponta. Se o irmão realmente sofreu uma lesão tão grave, por que ele não escolheria um hospital particular para você operar? Em todo o campo cirúrgico da cidade. Quem é mais autoritário do que você? O que você disse faz sentido. Zhu Suyan, é melhor você morrer logo. Tentando usar essa desculpa para tirar a mãe de mim. Só nos seus sonhos. Mas o hospital não faria tal piada. Mãe, você não conhece meu irmão.
Aqueles amigos ao redor dele são os melhores em atuar. Então, eu também vi hoje. O irmão ir a um cibercafé com algumas pessoas. Mãe, não se preocupe. O irmão voltará quando ele se cansar de se divertir. Como eu dei a luz um inútil. E eu estava preocupada com ele. Seu aniversário está chegando. Este é o cartão suplementar da mãe. Como presente de aniversário para você. Compre o que quiser. Obrigado, mãe. Tudo bem, descanse bem. A mãe vai encontrar um doador para você, para uma cirurgia de transplante de coração. Certo. Zusuyan. Eu vou ver por mim mesma. Se você está realmente morrendo. Esta criança é muito lamentável. O motorista que atropelou e fugiu escapou. E a pessoa jazia no chão quase sem sangue. Sim, quanta dor ele deve ter sentido então. Zusuyan está realmente morto. Não. Eu não posso deixar a mãe saber que eu menti para ela. Caso contrário, todos esses anos de esforço serão desperdiçados. Então ele realmente morreu em um acidente de carro. Doação de órgãos. Zusuyan. Tudo da família Len só pode ser meu. Simon, não tenha medo. A mãe irá buscar o órgão do doador em breve e pessoalmente realizará sua cirurgia de transplante. Com a mãe aqui, não tenho medo de nada. Doutora Len, o Hospital Pingen enviou o corpo do falecido para cá. Liu Chen-Blaga de The Lin film Jen. was translated and narrated by M Media. Suyen. Mãe. Você ainda não encontrou o irmão. Não, mas desta vez ele realmente foi longe demais. Você está fazendo uma cirurgia de transplante. Um assunto tão sério. E ele nem veio te ver. Depois da sua cirurgia, eu o farei vir se desculpar com você. Mãe, estou bem. Não culpe o irmão. Você ainda é o mais sensato. Prepare-se para a cirurgia de retirada de órgãos. Dr. Kiao, por favor, prepare a anestesia para ele. Certo. Em cirurgia. O falecido está disposto a doar todos os órgãos, a pacientes ou para pesquisa médica. Todos os órgãos. A vida dele salvou a vida de vários pacientes. E além disso salvou várias famílias. Certo. Todos os órgãos. O falecido acabou de fazer 18 anos. A causa da sua morte foi um acidente de carro. No entanto, a sua condição física é muito má. Desnutrição severa. Levou a anemia extrema. Uma criança tão jovem. Como poderia estar desnutrida? Ouvi dizer que este doador durante sua vida deve que arcar com suas próprias despesas de vida e mensalidades. Ele se sustentava fazendo bicos. Ele estava desnutrido. Provavelmente porque não tinha coragem de comer. Sem dinheiro para comer, ele não tem paz. Para uma mãe deixar seu filho trabalhar para ganhar as mensalidades é uma coisa. Nem mesmo quando a criança não tinha dinheiro para comer. Ela se importou. Ela sequer merece ser mãe. Dar à luz, mas não criar. É ser mãe em vão. São precisamente estes pais irresponsáveis na sociedade que levam a vidas jovens murchando rapidamente. Vamos começar. Acordo de doação de órgãos. Doador. Zusuyan. Zhu Suyen. Isto poderia ser o meu Suyen. O filho da doutora Lin se chama Zusuyan. Será que? De jeito nenhum. Ouvi dizer que a professora Lin e o filho dela não têm um bom relacionamento. Mas não seria a ponto de o filho dela morrer. E ela não saber. Não. Impossível. Não pode ser o meu Suyen. Essa pessoa é tão magra. Esse não é o meu Suyen. Esse não é o meu Suyen.
É apenas o mesmo nome. A senhora assustou-me até a morte, doutora Len. Eu realmente pensei que fosse seu filho. O que você está pensando, doutora Lynn? Por mais que você odeie seu próprio filho, você não pode nem não saber que seu próprio filho morreu. Isso mesmo. Como uma mãe poderia ser tão insensível? Meu peito. Por que está de repente tão apertado? Será que... Doutora Len, podemos começar. A próxima sala ainda está esperando pela cirurgia de transplante. Doutora Len, O quê? a cirurgia de remoção de órgãos pode começar. Se demorarmos mais, os órgãos falharão. Certo. Prossiga com a cirurgia de remoção de órgãos imediatamente. Não podemos atrasar o tratamento de cada paciente. Cada vida salva. É uma família resgatada. Começar. Doutora Lynn, este tipo de cirurgia onde as costelas perfuram a cavidade torácica e causam hemorragia maciça de órgãos internos. Nesta cidade, você é a mais experiente. Clinicamente cirurgiã. É uma pena que você não estivesse lá na hora. Caso contrário, ele ainda teria tido uma chance de viver. Você é enfermeira há tantos anos. Você deveria ser precisa com suas palavras. A principal razão para a morte dele não foi apenas devido a problemas com as medidas de resgate, mas também largamente relacionada à hemorragia massiva que ele sofreu antes de sua morte. Também tem muito a ver com, se eu estivesse lá, talvez. Ouvi dizer que esta pessoa falecida sofreu um acidente de carro porque estava salvando uma menina. E o agressor fugiu. Por causa dos ferimentos graves, quando a ambulância chegou. Ele já tinha quase sangrado até secar. Ouvi dizer que ele em nosso hospital originalmente teve uma chance de sobreviver, mas ele mesmo desistiu da vontade de viver. Ele tinha acabado de fazer 18 anos. Que tipo de razão o faria em uma idade tão jovem? Desistir da vontade de viver. Parece que a família dele não se importava com ele. É uma pena que a criança ainda fosse tão jovem. Como pode haver pais que não distinguem o certo do errado? Esta criança foi capaz de se sacrificar pelos outros, o que mostra que ele era uma pessoa de caráter nobre. O que mais esses pais poderiam querer? Os pais hoje em dia são preconceituosos. Eles não entendem seus próprios filhos, sempre pensando que estão certos, e nem dão aos filhos a chance de explicar. Não admira que em uma idade tão jovem, ele desistiu da vontade de viver. Que esta criança no céu encontre mais pessoas que o compreendam e cuidem dele. Certo, vamos continuar. Na mão desta criança. Porque há um padrão estranho. Isso não é um padrão. É uma marca de queimadura de quando o falecido estava vivo. Da superfície da pele. Parece que aconteceu quando ele era muito jovem. Foi queimado. Uma queimadura. E nesta localização, Suyan parece ter uma também. Por que Suyan subiu tão alto? Mãe, eu estou fazendo para você. Desça rápido. Você está ficando cada vez mais ousado, subindo onde quer que seja alto. A mãe trabalhou horas extras ontem à noite. Você deve estar com fome agora. As maçãs que a mãe descascou são as mais deliciosas. Sua pequena tagarela. Se você gostar, coma mais depois, certo? Mãe, eu cozinhei uma tigela de mingau para você. Coma enquanto está quente. Suyan. Levante-se rápido. Vá com calma. Por que você trouxe mingau tão quente? Você não sabe que poderia te queimar. Mãe, você não comeu desde o seu turno da noite. Eu só queria cozinhar uma tigela de mingau para você. Suyan, não tenha medo. Venha, a mãe vai te levar para o hospital. Mãe, Suyan não sente dor, sério. Suyan é um homem de verdade. Eu vou proteger a mãe no futuro. Como eu poderia ter medo de dor? Suyan. Doutora Len. Há algum problema? Não continue. É impossível que algo tão coincidente aconteça. Este definitivamente não pode ser o meu Suyan. A cirurgia de excisão terminou. Envie rapidamente o órgão do doador para os respectivos departamentos. Certo. The film
was translated and narrated by M Media. Em cirurgia. Doutora Len, o paciente foi anestesiado. Prepare-se para a cirurgia de transplante. Doutora Len, você está fazendo isso há tanto tempo. A cirurgia de excisão foi muito exaustiva. Que tal eu realizar esta cirurgia de transplante? Está tudo bem. Devo realizar esta cirurgia eu mesma. Certo. Cirurgia bem-sucedida. Doutora Len, você está de pé há tanto tempo, é muito exaustivo. Você deveria voltar e descansar primeiro. Nós cuidaremos do resto. Certo. Vou deixar Zimo com vocês. Obrigado, jovem mestre Zhao. Torne-se um guardião da minha transmissão ao vivo. A seguir para o jovem mestre Zhao. Vou dançar outra apresentação especial. Zimo. Acabou de terminar a cirurgia. Como você se sente? Mãe, estou bem. Ainda tenho que te agradecer por gastar dinheiro, se esforçar e se preocupar comigo. Você criança boba. Eu sou sua mãe. Isso é o que eu deveria fazer. Que mãe não ama seu filho? Zimo. Você esteve em contato com Suyan recentemente. O irmão não me contatou recentemente. E da última vez que liguei para ele, não completou a ligação. Você também não contatou Suyan. Zimo, você não disse da última vez que você o viu com alguns arruaceiros, indo a um cibercafé para uma sessão noturna. Você realmente o viu ou não? Mãe, por que você está perguntando sobre isso de repente? Já faz vários dias. Diga-me rápido. Você realmente o viu ou não? Será que ela encontrou algo? Impossível, eu lidei com isso de forma tão impecável. Mãe, o que você quer dizer? Você está desconfiando de mim. Eu sei que não sou seu filho biológico. Mas como eu poderia mentir para você sobre algo assim? Zimo, a mãe não quis dizer isso dessa forma. Mas eu sei. O irmão está zangado com você por minha causa. Se você quer que o irmão volte, então eu vou embora. Não quero ver mãe e irmão afastados por minha causa. E você preocupada? Você criança. Como a mãe poderia suportar deixar você ir? Mãe, eu também não quero ir embora. Por todos esses anos o irmão nunca me tolerou, mas eu ainda o considero assim como você, como minha família mais próxima. Como eu poderia mentir para você? Zimo. Deixa para lá, não vamos mais falar sobre isso. Você acabou de fazer uma cirurgia. Não fique muito emotivo. Não é bom para sua recuperação pós-operatória. Mãe, eu não te culpo. Eu só me odeio pelo meu corpo fraco. Caso contrário, eu poderia te ajudar a compartilhar um pouco do fardo. Então você não estaria ocupada com o trabalho o dia todo. E ainda ter que se preocupar com o irmão. Se Suyan fosse metade tão sensato quanto você. Estou apenas preocupada. Onde você acha que ele esteve todos esses dias? Mãe, eu acho que o irmão. Ele deve estar se divertindo por aí. Ele voltará para casa assim que se divertir o suficiente. Olá. É a senhora Len Jian. Por favor, venha à funerária para comparecer ao serviço memorial de Zhu Suyan e recolher suas cinzas. O que você disse? Cinzas? Sim, por favor, venha. Para recolher as cinzas de seu filho, Zhu Suyan. Do que você está falando? Que cinzas? Você está enganada. Sem engano. Seu filho Zhu Suyan morreu em um acidente de carro. Ele doou voluntariamente todos os seus órgãos. Todos os seus órgãos internos foram removidos. Apenas seus restos mortais foram cremados. Agora os membros da família precisam vir e cuidar dos procedimentos. Levar as cinzas de volta. Mãe, o que há de errado? Quem ligou? A funerária. Zimo. Você não disse que viu Suyan. Mas a funerária disse que ele está morto. Eu realmente o vi.
Eu vi meu irmão com alguns vândalos. Eles foram a um cibercafé para passar a noite. A funerária deve ter cometido um erro. Um assunto tão importante. Como a funerária poderia cometer um erro? Mãe, você me assustou. Meu coração dói. Eu não consigo respirar. Não, eu tenho que ir à funerária para ver. Mãe. Zhu Suyan. Mesmo na morte você não deixa as pessoas descansarem em paz. Não. A mãe não pode saber que Zhu Suyan está morto. Funcionário da funerária. Você me ligou. Pedindo para eu cuidar dos procedimentos para reclamar o corpo. Você é um membro da família de Zhu Suyan. Eu sou a mãe de Zhu Suyan. Você é a especialista em cirurgia mais notável da cidade, não é? Conhecida como a Lâmina. Sim, O que é de errado com você como mãe? Ligamos várias vezes, mas você não veio reclamar. Os restos mortais de seu próprio filho. Então não tivemos escolha senão cremá-los primeiro. camarada, eu gostaria de perguntar. Você tem certeza de que o falecido é Suyan? Sim, com certeza. A pessoa morreu em um acidente de carro ontem. Você é uma especialista em cirurgia. Uma ferida penetrante no peito com perda excessiva de sangue. As consequências de tal situação. Acredito que você entende melhor do que nós. Meu Suyan poderia realmente estar morto. O hospital Pingen disse que o falecido doou todos os órgãos. Após a doação ninguém veio reclamar o corpo. Considerando as circunstâncias não pudemos mantê-lo aqui. Então o cremaram primeiro. Assim aqui. A urna está bem aqui. Você pode levá-la assim que os procedimentos estiverem completos. Mãe, este não é meu irmão. Chega. Mãe, você está me repreendendo. Você costumava. Você ainda está mentindo para mim. Suyan sofreu uma lesão penetrante no acidente de carro. Ele desmaiaria com a dor de até respirar. O que você está me dizendo? Você disse que o viu ontem. E ele foi a um cibercafé com alguém. Mãe, eu vi o do meu irmão. Chega. Eu não quero ouvir você caluniar Suyan. Meu Suyan já está morto. As cinzas dele estão bem aqui. Mãe, eu realmente não menti para você. Eu nunca menti desde que era pequeno. Deve ser a funerária. A funerária cometeu um erro. Este definitivamente não é meu irmão. Mas a equipe disse que era Suyan. É impossível cometer um erro. Nossa funerária é sempre muito meticulosa. Esta criança morreu salvando alguém. A mãe e a filha agora mesmo foram salvas por ele. Elas vieram especificamente para se despedir dele uma última vez. E ele doou todos os seus órgãos. Um ato tão nobre. Como eu poderia cometer um erro? Mãe não deu ouvidos ao disparate dele. Isto deve ser Suyan. Blue amigo de Zhu Suyan. Trilhar muitos caminhos sombrios, certo, já que você não acredita no que eu digo. Então deixe ele te dizer. Seu nome é Gao Yuan. Eu vi seu nome na lista de presentes para o serviço memorial. Você acredita firmemente que Zhu Suyan não está morto? Porque você fez um transplante de rim. Não. Eu não acredito que Suyan morreria. Ele me prometeu. Ele nos prometeu que nos esforçaríamos para viver juntos. Ele não poderia morrer sozinho. Eu consigo entender como você se sente. Mas, os mortos não podem ser trazidos de volta à vida. Não se culpe demais. Não deixe os desejos de Zhu Suyan serem em vão. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu me recuso a aceitar esse fato. Eu me recuso a aceitar isso. Agora você deve finalmente acreditar. Que Zhu Suyan está morto, certo? Acreditar no quê? Só porque você está falando em enigmas aqui. Que transplante de rim, que melhor amigo e algumas palavras. E você pensa que pode ajudar Zhu Suyan a enganar minha mãe. Sonhe. Porque vocês são tão impossíveis de argumentar. Zhu Suyan doou todos os seus órgãos.
A razão pela qual Gao Yuan não quer acreditar que Zhu Suyan está morto é porque ele tinha Yoimiya. Você quer dizer que o rim de Suyan foi dado a ele? Sim, o doador para o transplante de rim de Gao Yuan é o seu melhor amigo Zhu Suyan. O que você está dizendo simplesmente não existe. Zhu Suyan e eu nos unimos para roubar seu dinheiro. Não há tantas coincidências. Não invente histórias aqui. Estou te dizendo. Zhu Suyan não passa de um completo e total trapaceiro. Certo, ele costumava fazer isso frequentemente. Esta não é a primeira vez que ele usa esse truque. Ele frequentemente enganou minha mãe para alcançar seus objetivos. Eu realmente não sei que atos malignos cometi para dar à luz uma coisa dessas. Chega, acredite ou não. Você deve levar esta urna de cinzas hoje. Não cairei no truque desse trapaceiro de levar uma coisa tão azarada de volta. Chamar constantemente seu próprio filho de golpista é simplesmente irracional. Saia daqui. The film was translated and Zhu Suyan narrated não by morreu. M-Media. Ele não está se recusando a sair, ótimo. Saia. Zhu Suyan, sai agora. Se eu não tivesse ouvido Suyan te mencionar com frequência, eu realmente não acreditaria que você é a mãe biológica dele. Diga a Zhu Suyan. Estou realmente zangada desta vez. Se ele não se ajoelhar diante de mim e pedir desculpas, nunca o reconhecerei como meu filho nesta vida. Vamos ver quanto tempo ele consegue manter essa farsa. O que você está fazendo? Não. Suyan. Suyan. Você não merece ser a mãe de Suyan de jeito nenhum. Mesmo que você não goste dele imensamente, você não pode fazer isso. É tudo falso. Porque eu não posso. Zhu Suyan, você viu isso, não viu? Não importa que truques você use. Não cairei em seus esquemas. Certo, mãe, o irmão mais velho foi longe demais desta vez. Ele realmente se juntou a tantas pessoas para te enganar. É tudo porque eu o estraguei demais normalmente. Suyan. Suyan. Vocês todos. Não consegue mais manter a farsa. Zhu Suyan, você ainda não vai sair. Que outros truques você tem? Vou te dar 3 minutos para sair. Caso contrário, vou deserdá-lo. Parem de gritar, Zhu Suyan está morto. Agora as cinzas dele foram esmagadas pelas suas próprias mãos. Como ele pode sair agora? Quase me esqueci de você. Foi você que se aliou a Zhu Suyan. Para conseguir fazer essa proeza, não foi. Você deve ter gastado muito dinheiro, não é? Vou denunciá-lo aos seus superiores. Você vai se arrepender disso. Você não merece ser a mãe de Suyan. Meu maior arrependimento é ter dado à luz Zhu Suyan. Aquele mentiroso. Uma criança que se sacrifica pelos outros. Como ele pode ter uma mãe como você? É realmente o infortúnio dele. Dr. Lane, finalmente te encontrei. Os resultados do teste de DNA que você solicitou estão prontos. Como isso pode ser? De acordo com nossos testes, o doador de ontem era seu filho Zhu Suyan. Este é o acordo de doação. Meu Suyan. Ele está realmente morto. Vejo que você também foi pago por Zhu Suyan. Subornado não foi. Não é que Zhu Suyan realmente tenha dado a você quanto dinheiro para fazer todos vocês o ajudarem a encenar, atuando. Se você questionar os resultados dos nossos testes, você pode chamar a polícia. Sim, eu também concordo em chamar a polícia. Você fez uma bagunça no meu lugar. O que é isso? Se você não denunciar, eu vou. Quem você pensa que é? Tentando me assustar. Parem de discutir todos. Suyan está dormindo. Não o perturbe. Gao Yuan, você. O que você está fazendo aqui? Você não acabou de fazer uma cirurgia de transplante de rim. Vim me despedir do Suyan. Ele sabia que eu tinha Yoimiya. Sem dinheiro, sem fonte de rim. Mas eu nunca pensei que ele me daria o rim dele antes de morrer. Eu. Gao Yuan. Vou levá-lo ao hospital primeiro. Vocês estão todos viciados em atuar, não estão? Chega. Mãe, eles. Meu Suyan está morto.
Meu Suyan está verdadeiramente morto. Ele não mentiu para mim. O que ele disse era verdade. Suyan. Mãe, desculpe. Mas sinto muito. Mãe, os mortos não podem ser trazidos de volta à vida. Por favor, não seja assim. Mesmo que o irmão mais velho se vá, você ainda me tem. Além disso, sou mais obediente que o irmão mais velho. Aquele doador de ontem era realmente Suyan. Isso significa: eu mesma dissequei meu próprio filho. E removi todos os seus órgãos. Mãe, não se culpe demais. Não é sua culpa. Eu realmente não o reconheci. Eu até pessoalmente dei o coração dele. Para você. Mãe, mas eu também estava doente. E eu não sabia de quem era o coração. Eu também estraguei o serviço memorial dele. Eu estava errada, Suyan. Sinto muito. Mãe, se me perguntar, é tudo culpa do irmão mais velho por não ter te contado claramente. Se ele tivesse ficado em casa, Acordo de doação de órgãos. como ele poderia ter sofrido? Chega. Jauzimo, você ainda quer me enganar. Mãe, o que você está dizendo? Eu não. Ontem você me disse que você o viu pessoalmente, indo a um cibercafé com outra pessoa. Mas ontem de manhã cedo, ele sofreu um acidente de carro. Ferimento penetrante. Todo o sangue dele foi drenado. Quanta dor ele deve ter sentido. Então talvez eu tenha visto errado. Vi errado. Apenas eu vi errado seu. Me fez perder minha última chance de ver Suyan. Jauzimo. Ontem você foi ao hospital Pingyan e pegou o telefone do falecido Zhu Suyan. Por favor, entregue-o agora. Telefone. Que telefone? Ontem nosso hospital transportou o corpo de Zhu Suyan para um hospital particular. A equipe deixou cair a pasta de documentos na estrada. Foi ele. Tocou na pasta de documentos. Pegou o telefone do falecido. Jauzimo. Por que você pegou o telefone de Suyan? Mãe, eu não. Não fale bobagens. Eu não vi nenhum telefone. Ainda bem que verifiquei. Aquele lugar. A câmera não conseguiu capturá-lo. Temos provas. Todo o processo de você pegando o telefone foi capturado pela câmera de vigilância no veículo do nosso hospital. Se você não acredita, posso agora recuperá-lo para você ver. Ou seja, você já sabia ontem que Zhu Suyan havia morrido. Então por que você escondeu a morte do seu irmão? Eu não. Mãe, eu só não queria te perder. Não me chame de mãe. Mãe, eu só quero ser seu filho. Eu estava apenas preocupado. Por quê? Por causa do assunto do meu irmão. E ficar com raiva de mim. Saia. The film Eu não was quero um filho como translated você. and narrated Mãe. by M Media. Mãe. Mãe, meu coração dói tanto. Mãe. Eu também sou seu filho. Você realmente vai me abandonar? A coisa mais lamentável que fiz na minha vida foi trazer você para casa e adotá-lo, tratando você como meu próprio filho. Mãe. O que você quer dizer com isso? Você fará 18 anos em breve. Você pode viver por conta própria. Amanhã vou mandá-lo de volta para a antiga residência da família Zhao. De hoje em diante, você não é meu filho. E eu não quero vê-lo novamente. Mãe, eu não quero ir embora. Eu não quero te deixar. Se você não for embora, farei com que alguém o escolte para fora. Eu não esperava que Len Jian fosse tão cruel. Por Zhu Suyan. Ela vai cortar laços comigo. Mãe, não fique brava. Eu vou embora. Eu vou embora agora mesmo.
Dr. Len. Fique tranquilo, vou recuperar os pertences do falecido para você o mais rápido possível. Obrigado. Apenas espere. Tudo de Len Jen. Será meu mais cedo ou mais tarde. Suyen. Sinto muito. A mãe está te levando para casa. A mãe está te levando para casa. Vamos para casa. Use isto. Obrigado. Olá. Eu sou o Dr. Jain do Hospital Pingen. Dr. Jen. O telefone de Zhou Suyan foi encontrado. Por favor, venha ao hospital para pegá-lo quando tiver tempo. Certo. Estarei aí em breve. Olá, Escritório do Dr. Jen. eu sou a mãe de Zhu Suyan. Especialista Len. Você finalmente decidiu vir. Sinto muito, é minha culpa. Eu não deveria ter te tratado com aquela atitude antes. Você não deveria estar me pedindo desculpas. Você deveria estar pedindo desculpas a Zhu Suyan. Sim. Sinto muito por Suyan. Seu pedido de desculpas agora trará Zhu Suyan de volta à vida. Você é a mãe biológica dele. O coração da criança parou de bater, e em seu último segundo ele ainda chamava pela mãe. Você claramente teve uma chance. Sinto muito por Suyan. Eu não cumpri minha responsabilidade como mãe. Você realmente não cumpriu sua responsabilidade como mãe. Eu não sou uma boa mãe. Mas se Suyan tivesse sido obediente, não tivesse intimidado o irmão dele, e não tivesse feito coisas ruins, como eu poderia não ter acreditado nele? Intimidou o irmão dele. Ele desconsiderou a própria segurança para salvar uma menininha estranha. Ele também ajudou um paciente com ioímia, um colega de família pobre doando dinheiro. Ele tentou todas as formas possíveis de arrecadar fundos, oferecendo especificamente o próprio rim a ele. Como uma criança assim poderia intimidar o irmão mais novo dele? Eu não sei. Eu não sei. Se não fossem os regulamentos do hospital, eu realmente não gostaria de entregar os pertences da criança a você, porque você não é digna. Sim. Você tem razão em me repreender. Eu não mereço ser a mãe dele. Não só não consegui salvá-lo. No último momento. Eu até o dissequei pessoalmente. Eu realmente não esperava que você, como mãe, fosse tão cruel a ponto de remover todos os órgãos do seu filho. Você não sabe que violar os últimos desejos do falecido também é ilegal. Violando os últimos desejos. Zhu Suyan claramente doou apenas os rins. Ainda assim você removeu todos os órgãos dele. Isso não viola os últimos desejos do falecido. Mas o acordo de doação que recebi declarava todos os órgãos. Caso contrário, eu também sou médica. Por que eu faria uma coisa dessas? Será que eu me lembrei errado? Eu tenho o acordo de doação aqui. Por que sumiu? Eu me lembro claramente. Estava junto com os resultados do teste de paternidade. Este assunto não é pouca coisa. Foi muito caótico quando o acordo foi assinado. Deixe-me encontrar os médicos e enfermeiros que participaram do resgate de Zhu Suyan naquele dia, para verificar. Eu informarei se houver alguma notícia. Obrigada. Para uma reunião.
Eu não esperava. Suyen. Ter vivido neste dormitório escuro e úmido. Por 3 anos. Eu realmente não me importei o suficiente com ele. Mãe, eu sempre vou te amar, Anand. Suyen. Mas sei-te muito. A mãe não cuidou bem de você. Você foi quem veio procurar o Suyan da última vez. Eu até pensei que Suyen fosse adotado. Eu ainda acho que o Suyan é quem você pegou. Mãe do Suyan. Quando o Suyan volta, Ele. aquele Jalzimou de ontem. Ele também é seu filho certo. Ele disse que o Suyan se foi. Essas duas crianças estão tendo algum conflito. Do que você está falando? Nada. Mãe do Suyan. Não me leve a mal por falar. Mas o Jalzimou é realmente demais. Uma coisa é ele intimidar o Suyan normalmente, mas como ele pode até roubar as despesas de vida dele? Não foi Suyen que sempre intimidou Zimó. O que você disse? Suyan é uma criança tão obediente e sensata. Como ele poderia intimidar alguém? É o Jalzimou por outro lado, quem briga e intimida colegas na escola. Muitas vezes intimidava o Suyan. É que o Suyan sabe. Ele não queria que os pais dele fossem avisados. Ele disse que você estava ocupada com o trabalho. Ele tinha medo que você se preocupasse. Suyan, aquela criança, é simplesmente sensata demais. Ele sempre pensa nos outros. Como isso pode ser? Isso é diferente do que eu me lembro. Mãe do Suyan. Eu ouvi que Suyan vai desistir da escola. Você deveria trazê-lo de volta rapidamente. Desista. Suyan é tão bom nos estudos. Não ir para a escola. Que pena. Você o traga de volta rapidamente. Não deixe que isso atrase os estudos dele. Suyen é ele. Ele faleceu. O quê? Eu atrasei o tratamento de emergência dele. Fui eu que o prejudicou. Isso é impossível. Suyan está comigo. Ele acabou de economizar alguns meses de salário. Ele disse que queria comprar um presente para você. Anteontem à noite. Ele acabou de pegar todo o salário dele. Do WeChat. Anteontem à noite. O telefone de Suyen anteontem à noite. Estava na mão de Zimó. E salário? Que salário? Suyan é essa criança. É especialmente sensata. Ele frequentemente me ajuda a limpar o dormitório, vendo que ele conseguia suportar dificuldades. Eu o deixei ajudar. O salário dele era de 300 gu por mês. Ele disse que queria economizar dinheiro para comprar um presente para você. Ele mesmo comia pães cozidos no vapor e vegetais em conserva todos os dias. Anteontem à noite, ele de repente pegou tudo. Pães cozidos no vapor e vegetais em conserva. Pães cozidos no vapor e vegetais em conserva. Era tudo para me comprar um presente. Sim. Ele disse que o aniversário de um filho é o dia de sofrimento da mãe dele. Ele queria dar um presente para a mãe dele, para agradecê-la por trazê-la a este mundo. Ele também tinha medo que o irmão mais novo pegasse o dinheiro. Então ele guardou comigo. Ele acabou de pegar ontem à noite. Porque ele não me contou nada. Essa criança. Ele trabalhava todos os dias e nem conseguia comer o suficiente. E ele sempre me perguntava à tia como um filho poderia fazer a mãe dele feliz e alegre. Eu disse a ele para estudar muito. Ser sensato e obediente. Então ele frequentava as aulas. Trabalhava para ganhar as despesas de subsistência. E economizava dinheiro para me comprar um presente. Sim. Essa criança realmente teve uma vida difícil. A propósito, olha, ele até aprendeu comigo como fazer mingau e assar bolos. The film was translated Tia, and minha mãe narrated frequentemente by faz M. horas Media. extras e esquece de comer. Eu quero cozinhar um mingau para ela. Como posso cozinhar um mingau para que seja mais nutritivo para o estômago? Cozinhe em fogo baixo. Cozinhe por mais 1 ou 2 horas até ficar macio e pegajoso. É melhor adicionar algumas sementes de lótus e feijão mungo. Tia, meu aniversário está chegando. Eu quero assar um bolo para minha mãe. Você pode me ensinar? Claro, venha me procurar depois do trabalho à noite. Eu te ensinarei pessoalmente. Suyen. Mãe do Suyan. Como exatamente Suyan morreu? Uma ferida penetrante no peito. Perda excessiva de sangue. Ele faleceu após as tentativas de ressuscitação falharem.
Isso é impossível. Eu ouvi. Você é uma cirurgiã famosa. Eles te chamam de a lâmina. Será que nem mesmo você conseguiu salvá-lo? Mãe do Suyan. Eu falhei com Suyan. Mãe do Suyan. Quando Suyan fugiu de casa, ele disse alguma coisa. Fugiu de casa. Eu nunca ouvi falar disso. Suyan disse que ia fugir de casa. Eu nunca nem o ouvi mencionar desistir. O vestibular está chegando em breve. Suyan sempre disse. Ele queria entrar na Universidade Tsinghua ou Peking para te dar uma surpresa. Como ele pode de repente abandonar os estudos? Mas olhe. Todas as coisas de Suyan sumiram. Ele não fugiu de casa então. A mãe de Suyan. Foi Zimou quem encontrou alguém para levar as coisas dele e queimar tudo, inclusive o abandono dos estudos. Isso também foi o que Zimou disse. Eu estava com medo que ele me criasse problemas. Então quando ouvi da última vez, eu não ousei te contar. Queimado. Todas as coisas de Suyan sumiram. E o notebook de estudo e o cartão de refeição dele. Zimou já tinha dado aquilo para outras pessoas. Não admira. Eu dei a ele os usados de Zimó. Itens valiosos. Eu nunca ouvi usá-los. Então Zimou os pegou de volta. É verdade. Ele também tem um diário. Vou pegá-lo para você. Suyan. Então a mãe tem te injustiçado todo esse tempo. Eu nunca acreditei. No meu próprio filho biológico. Nenhuma vez. Suyan. Sinto muito. Este diário, eu ouvia escrever nele muito seriamente todas as vezes. E ele não me deixava ver. Eu imaginei que lá dentro, ele devia ter escrito algo importante. Ele o deixou na minha casa da última vez. Então eu o guardei para ele. Julho de 2022. Mãe quer que eu more na escola. Embora eu esteja relutante em sair de casa. Eu sei que a mãe está muito ocupada. E não tem tempo para cuidar de mim. Zimó. Mãe, você voltou. Zimó. Você não quer um telefone novo. A mãe comprou o modelo mais recente para você. É realmente o modelo mais recente. Obrigado, mãe. O telefone novo do irmãozinho é tão legal. Com uma idade tão jovem não se comparem sempre. Você não pode ser tão obediente quanto Zimou. É tudo por causa do seu pai imprestável que te mimou. Mãe, e o meu telefone antigo. Suyan. Você não vai morar na escola este semestre. Pegue este telefone e use-o. Ela até me deu um telefone. Embora fosse o antigo do meu irmãozinho. Mas a mãe disse. Ela poderia me contatar se eu tivesse um telefone. Ela ainda se importa comigo. Estou tão feliz. Até este telefone. Era um que Zimou não Still was queria. translated and narrated O by telefone M velho que eu Media. casualmente lhe entreguei. Ele realmente usou por 3 anos. Este é o telefone de Suyan. Da última vez eu até brinquei com ele, dizendo que eu trocaria o meu recém-comprado telefone de tela grande pelo dele. Ele disse que fosse um telefone Apple ou um telefone dobrável, ele não trocaria. Ele disse que porque este telefone foi dado a ele pela mãe dele. Ele realmente disse isso. Julho de 2023. Suyan, por que você está? Meu irmão disse que eu roubei o relógio dele. Mãe, eu não roubei, eu te disse. A mãe ficou muito brava. Ela me fez ajoelhar por um dia e uma noite. E eu não tive permissão para comer. Apenas se ajoelhe assim. Você só poderia sair quando admitisse seu erro. Mas eu realmente não roubei. Naquele dia eu desmaiei de fome. Com medo de que a mãe se preocupasse. Eu nunca contei a ela. Mais tarde a mãe me levou e meu irmão ao shopping para comprar roupas. Meu irmão disse que eu roubei roupas femininas. Eu me senti tão injustiçada. Eu não roubei. E você ainda não vai admitir. Isso foi encontrado na sua bolsa. Se você não roubou, então poderia ser que Zimou colocou. Você sabe que tipo de ato é roubar roupa íntima? Que tipo de comportamento é esse? Se isso vazar, a segunda metade da sua vida estará arruinada. É tudo minha culpa. É tudo minha culpa. Suyan. Se houver uma próxima vida, a mãe vai te amar muito bem. O que quer que você diga, a mãe vai acreditar. Esta casa. Há surpreendentemente pouco que está relacionado a Suyan.
Eu sou realmente tão negligente. É você. O que você encontrou? Senhora Len, encontramos a ex-esposa de Zhao Jian. De acordo com ela, naquela época você foi drogada por Zhao Jian. O que você disse? Wang Fang disse que naquela época, Zhao Jian, a fim de se livrar de você que vinha de uma família comum e ficar com sua rica herdeira, escolheu usar drogas como um meio para fazer você perder sua inocência e deixá-lo voluntariamente por culpa. Aquele bastardo. Mais tarde ele esbanjou a fortuna da família Wang. Ele descobriu que você estava vivendo cada vez melhor, então ele quis se envolver com você novamente. Mas ele foi impedido pelo seu marido, o Sr. Zhou, que o deteve. Zhu Pigian. Que direito você tem de me impedir de ver Len Jian? 13 anos atrás. Len Jian é minha esposa agora. Zhu Ping é marido de Len Jian. Não vou permitir que você a perturbe. Zhu Pingyan. Eu sei que você tem uma queda por Len Jian há muito tempo. Se eu não tivesse ajudado naquela noite 3 anos atrás, você acha que seu sonho teria se tornado realidade? O que você disse? A pessoa que nos drogou 3 anos atrás foi você. Seu bastardo. Jian. O que você está fazendo? Zhao Jian, eu tenho uma doença terminal. Eu só quero nos meus momentos finais vê-la uma última vez, dizer adeus. Mas Sr. Zhou. L. Zhao Jian, não acredite nele. Eu não acredito nele. Devo acreditar em você em vez disso. Zhao Jian. The film was translated and narrated by M Media. Eu na verdade não acredito no marido que me amou a vida toda. Mas eu acredito nesse cara Zhao Jian. O que mais você encontrou? Também descobrimos que Zhao Jian conheceu uma velha rica. Ele tinha medo que a mulher rica não gostasse de Zhao Zimu. Então ele mandou alguém te transmitir a notícia de sua morte, para que você adotasse Zhao Zimu. Mais tarde ele se tornou preguiçoso e glutão, e jogou. A mulher rica também o largou. Ele então acumulou uma montanha de dívidas. Então ele voltou para a antiga residência da família Zhao para se esconder de suas dívidas. Eu fui realmente tola. Eu fui realmente enganada por este pai e filho. Por 13 anos inteiros. Quando encontramos a senhora Wang Fang, ela havia sofrido violência doméstica. Seus órgãos internos estavam feridos, deixando-a com uma doença crônica. Ela não tem muito tempo de vida. Ela me pediu para te transmitir que seu marido é a pessoa que mais te ama neste mundo. Pare de falar, Pigian. Eu não só decepcionei nosso Suyen, mas também te decepcionei. Eu não pude te perdoar nem mesmo até a sua morte. Mas quem mais merece morrer sou eu. Senhora Len. Descobrimos que, na conta de Zhao Jian, uma grande soma de dinheiro foi depositada. A origem desses fundos, estou atualmente investigando. Além disso, o tempo é curto. Em relação ao assunto de Zhao Zimu, ainda estou investigando. Você quer que continuemos? Investigue. Certo. Depois que os resultados saírem, eu imediatamente os enviarei para o seu telefone. Zhao Jian, você arruinou as vidas de toda a nossa família. Eu definitivamente não vou te perdoar. O acordo de doação de órgãos de Suyen, como poderia estar aqui? Mãe, se você me perguntar, a culpa é toda do irmão por não ter explicado claramente a você. Acordo de doação de órgãos. Se ele tivesse ficado em casa, como algo poderia ter acontecido? Zimu roubou o telefone de Suyen. Porque ele tinha medo que eu soubesse que Suyen havia falecido. Mas por quê? Ele roubou o acordo de doação de órgãos de Suyen. Por quê? Hospital do Povo. Dr. Len. Você veio na hora certa. Eu estava prestes a te ligar. É o de Zhu Suyen. Acordo de doação que tem um problema. Eu perguntei a toda a equipe envolvida no resgate de Zhu Suyen. Eles insistiram que antes da morte de Zhu Suyen, ele só assinou um acordo para doação de rim. O receptor era Gao Yuan. Em outras palavras, alguém adulterou o acordo. É por isso que levou a Suyen doando todos os seus órgãos. Isso mesmo. Originalmente este acordo foi enviado para o hospital particular, junto com o corpo de Zhu Suyen. Mais tarde, a pasta de arquivos caiu. Quando o médico a recuperou, eles não encontraram nada em comum. Então de volta. Olhe para isto. Este é o acordo modificado por Zhao Zimu. A câmera não capturou precisamente que foi modificado por Zhao Zimu. Por enquanto é apenas uma suspeita. Eu entendo.
este assunto. Eu definitivamente darei Suyen uma explicação. Salão de propostas. Por favor, imprima uma cópia da carta do advogado para mim. Certo, vou fazer isso agora. Mãe. Zhao Jin. A preparação para a cerimônia de pedido de casamento. Você está satisfeita com ela? Nada mal. Mãe, eu não esperava que você convidaria tantas pessoas hoje para testemunhar seu momento feliz. Hoje estou anunciando algo The film grande. was translated and Claro que tem que ser narrated by grandioso. M Media. Zhao Jin. Somos todos família. Não me importo com formalidades, contanto que eu possa ser feliz com você. Por que gastar tanto? Zimo. Sua mãe se importa demais comigo. Contanto que eu possa estar com a mãe. Mesmo que eu não tenha nada. Não importa. Bem então. De hoje em diante. Não gastarei um único centavo com você. Nem comprarei nada para você. Mãe, o que você quer dizer com isso? Significa que de hoje em diante. Não só não gastarei um único centavo com você. Tudo o que você tirou de mim antes. E gastou. Deve ser devolvido a mim. Nem um único centavo a menos. Você está louca. Mãe. O que eu quero dizer é, eu sou seu filho. Somos família. Por que você está dizendo tudo isso? Isso mesmo, Zhao Jin. Somos todos família. Por que falar de dinheiro? Vamos apenas pedir em casamento primeiro. Família. Todos. Eu anuncio que, de hoje em diante, eu não tenho mais um filho chamado Zhao Zimo. Minha relação de adoção com ele termina aqui. Mãe, não é hoje o dia em que você e o pai vão ficar noivos. Por que você está dizendo tudo isso? Zimo, você simplesmente não entende. Sua mãe e eu somos casados. Você é o filho biológico dela. O que é tudo isso de filho adotivo ou não? Certo, certo, certo. Meu cérebro. Eu sou o filho biológico da minha mãe. Senhora Len, a carta do advogado que você solicitou. Filho biológico. Zhao Zimo. Você não merece. Rescisão do contrato de adoção. Recuperação de dívida pendente. Carta de advogado. Mãe. Eu fui seu filho por tantos anos. E você está realmente me pedindo dinheiro. Porque eu não deveria. Você roubou coisas. Você incriminou Suyen. Você o culpou, intimidou e insultou. Você instigou a discórdia entre ele e eu. Você escondeu a notícia da morte dele. Você me impediu de vê-lo uma última vez. Quando você estava fazendo essas coisas, você alguma vez considerou que eu te tratei como meu próprio filho por tantos anos? Zhao Jin, isso é tudo um mal entendido. É que Zimo é jovem e não sabe o que faz. Mal entendido. Naquela época, para casar com aquela garota rica, você drogou Zhu Pingyan e eu. Me abandonou, esgotou sua esposa. Fingiu sua morte e fugiu com uma mulher rica, deixando Zhao Zimo para eu criar. Isso é tudo um mal entendido. Não, Zhao Jin, isso é tudo falso. É uma falsa acusação de outra pessoa contra mim. Você chama isso de falsa acusação. Zhao Jian. Vocês dois, pai e filho, me enganaram por 13 anos inteiros. Você fez meu Suyen sofrer 13 anos inteiros de injustiça. Este assunto, eu não vou te perdoar. Isto é. Meu Deus. Violência doméstica, alcoolismo, vício em jogos de azar, aproveitando-se de mulheres ricas. Este homem é realmente podre até o caroço. E este Zhao Zimo, Dr. Len foi tão bom para ele. Ele conspirou com o pai dele para enganar o Dr. Len. Ele é um sujeito tão ingrato. Você é um filho adotivo. Realmente ousou intimidar o filho biológico obediente e sensato. De onde você tira tanta coragem? Pessoas como você deveriam ir direto para o inferno. Cale a boca, todos vocês calem a boca. O que há de errado? Você não aguenta mais isso. Quando você incriminou Suyen naquela época, quando você o deixou incapaz de se defender, você alguma vez considerou o que ele sentiu em seu coração? Mãe, Você ainda ousa me chamar de mãe. eu sou Kei. Pessoalmente te criou. Kizu Suyan. Um caipira. Que direito ele tem de se comparar a mim? Cale a boca. Você ainda ousa insultar Suyen. O maior arrependimento da minha vida é que eu adotei você, este mentiroso habitual ingrato. Mãe, meu coração dói tanto. Zimo, você está bem. Sua condição cardíaca se manifestou novamente. Zimo. Mãe, eu estava errado. Eu só queria muito ser seu filho. Por favor, não me abandone.
Zimo. Zhao Jin, não podemos pagar tanto dinheiro. Por favor, considere nossos anos de afeição. Zhao Jian, não tenho afeição por você. Apenas ódio. Zhao Jin, por favor, considere que você e Zimo viveram juntos por tantos anos. Por favor, ajude-nos. Mãe. Meu coração dói tanto, mãe. Zhao Zimo. Meu Suyan sofreu um acidente de carro, deitado na mesa de cirurgia. Quando ele foi aberto, e todos os seus órgãos foram removidos. Quanta dor ele sentiu. Pare de fingir. Você prejudicou Suyan tão terrivelmente. Nem a morte seria suficiente para você. Exatamente. Aquele menino Suyan. Eu o vi crescer. Ele era gentil e sensato desde pequeno. No entanto, ele morreu tão tragicamente. Que direito você tem de chorar de dor aqui? Dói. Mãe. Eu acabei de fazer uma cirurgia de transplante de coração. O médico disse. Eu não posso ficar muito emocionada. Caso contrário, vai se repetir. Zhao Jin. Eu prometo a você, Zimo será como um filho biológico, filial a você. Ele não merece. Zhao Zimo. O coração de Suyan. Por que está no seu corpo? The film was translated and narrated by M. Media. Mãe, do que você está falando? Você encontrou o doador. E você pessoalmente realizou a cirurgia. Suyan claramente doou apenas seus rins. Porque o acordo de doação afirma todos os órgãos. Zhao Zimo. O que exatamente você fez a ele? Eu não esperava que o coração do filho biológico da doutora Lin estaria realmente neste filho adotivo. Como este filho adotivo poderia ser tão cruel? Agarrem-no para mim. Eu não sei. Eu não sei. Você não sabe. Olhe. O que é isso? Como pode haver filmagens de vigilância? O que mais você tem a dizer? Mãe, eu estava errado. Eu só peguei o acordo de doação. Mas eu não fiz nada. Mãe, acredite em mim, mãe. Ainda teimoso mesmo às portas da morte. Certo. Então entregue à polícia. Deixe a polícia identificar a caligrafia. Não. Eu não quero ir para a cadeia. Mãe, eu ainda não tenho 18 anos. Eu estava apenas brincando. Eu não fiz de propósito. Mãe, eu não esperava que o coração do meu irmão combinasse com o meu. Mãe, sim. Zhao Jin, Zimo é apenas jovem e brincalhão. Ele não fez de propósito. Não de propósito. Meu filho teve que ser prejudicado. E morrer sem um corpo completo. Zhao Jin, embora Suyan tenha perdido seus órgãos, ele também ajudou muitas pessoas. Foi Zimo. Zimo ajudou Suyan a fazer muitas boas ações. Que maldade. Como você pode dizer uma coisa dessas? Eu anuncio oficialmente que não tenho mais nenhuma conexão com Zhao Zimo. Além disso, estou chamando a polícia para responsabilizar Zhao Zimo por adulterar o de Zil Suyan. Acordo de doação. Mãe, não mãe. Zimo acorde. Zhao Jin salva Zimo rapidamente. Ligue rapidamente para uma ambulância. Zimo acorde. Alô. Posso perguntar se você é a senhora Lin Jin? Eu sou. Você é. Aqui é o departamento de polícia de trânsito. Seu filho Zhou Suyan sofreu um acidente de carro há 3 dias. O motorista responsável fugiu do local. Após investigação, descobrimos que o veículo que atingiu Zhou Suyan e causou sua morte É seu. Isso é impossível. Precisamos investigá-la e seu carro, de acordo com a lei. Por favor, venha conosco para cooperar com a investigação. Certo. O que? De acordo com nossa investigação, na manhã de 3 dias atrás, Suyan, carregando um bolo de aniversário, saiu de casa. Em um trecho da estrada congestionado pelo trânsito, ele foi atingido por um Mercedes-Benz preto, depois que ele foi gravemente ferido. O Mercedes-Benz fugiu do local. Testemunhas confirmam, era o seu carro. Sim, é o meu carro. Mas eu não o atropelei. Suyan é meu filho biológico. Como eu poderia tê-lo atropelado? Eu pensei. Era apenas um caso de atropelamento e fuga. Seu relacionamento, nós verificamos. Você disse que não o atingiu. Então, na manhã de 3 dias atrás, onde você estava? E quem estava dirigindo seu carro? Eu estava no hospital, compatibilizando um doador de coração para Zhao Zimo. O carro não foi emprestado a ninguém. As chaves do carro foram colocadas no quarto de hospital de Zhao Zimo. Espere um momento. Eu não o conheço. Mas seu carro parece familiar para mim. Zhao Zimo, ele frequentemente voltava para dar dinheiro ao pai dele. Uma vez ele voltou dirigindo este carro. Sim, ele também disse
Porque eu simplesmente não atropelei aqueles e o matei. Mãe. Foi Zhao Zimó. Zhao Zimó secretamente pegou meu carro e atropelou Suyan. Você tem certeza? Zhao Zimó ainda não tem 18 anos. Ele não tem carteira de motorista. Tenho certeza de que ele não tem carteira de motorista. Ele gosta de carros. Antes eu frequentemente o levava para jogar simulações de corrida. Ele se vira bem dirigindo. Certo, vamos investigar mais a fundo. Você pode voltar por enquanto. Você não pode sair desta cidade. Nós entraremos em contato com você a qualquer momento. Certo. Obrigado. É minha culpa. É tudo minha culpa. Olá. Senhora lê nos últimos desenvolvimentos. Zhao Zimó na manhã de 3 dias atrás. Saiu de carro do hospital, numa área residencial próxima. Ele atropelou e feriu um adolescente. A pessoa que ele feriu foi Zhu Suyan. Sim, seu filho Zhu Suyan. Porque o tempo estava nebuloso na hora. Muitas câmeras de painel de carro não registraram claramente a cena do acidente. No entanto, o estacionamento do hospital tem vídeo claro de Zhao Zimó saindo de carro e retornando. Isso foi entregue à polícia. Eu quero que Zhao Zimó pague o preço. Certo, e também há mais uma coisa. A grande quantia de dinheiro que Zhao Jian recebeu foi de um comércio de órgãos no mercado negro, transferida da conta da organização. Tráfico de órgãos. Sim. Este assunto está se mostrando difícil de investigar. Então o progresso é lento. Investigue. Não importa o custo. Investigue isso minuciosamente para mim. Zhao Jian. Será que Zhao Jian estava tentando encontrar um doador para Zhao Zimó? Razão pela qual ele os contatou. Mas porque era um código de cobrança. Os prontuários dos pacientes do departamento de cardiologia estão todos aqui. Definitivamente encontraremos pistas. Zhao Zimó. Onde está Zhao Zimó? Como pode não estar aqui? 27 de abril. O dia em que Suyan sofreu o acidente. Quem está aí? Doutora Lin. Você é a enfermeira Xiaoli do arquivo certo. Sim. Doutora Lin, o que você está fazendo nos arquivos? Isso. Estou procurando alguns prontuários de pacientes para pesquisa. Doutora Lin, você conhece os regulamentos do nosso hospital, exceto para aqueles do departamento de arquivos. Ninguém tem permissão para entrar nos arquivos livremente. De quais prontuários de pacientes você precisa? Você precisa solicitar ao hospital primeiro. Olhe, eu me esqueci completamente disso na minha pressa. Isso vou pedir ao reitor. Pedido de cirurgia de transplante de coração. Olá. Doutora Lin, as taxas de internação do seu filho Zhao Zimó esgotarão-se. Por favor, venha renovar o pagamento. Zhao Zimó ainda está hospitalizado. Será que eu estava realmente pensando demais? Eu depositei mais de 500 mil na conta dele. Acabou tão rápido. Esse assunto. Eu também queria discutir com você. Ele usou muitos medicamentos tônicos fortes, mas não tinha nada a ver com a recuperação cardíaca. Não tinha relação. Foi o pai de Zhao Zimó quem pediu ao médico para prescrevê-los, dizendo que o paciente estava fraco e precisava de condicionamento. Zhao Zimó e eu não temos mais nada a ver um com o outro. Ele está hospitalizado. Vai encontrar o pai dele, Zhao Jian, para pagar. Pai. Onde está a comida que você comprou para mim? Por que pedir comida para a viagem? Vamos. Ganhei 100 mil yuans. Vou te levar a um restaurante. Onde você conseguiu 100 mil yuans? Peguei o dinheiro restante. Na sua conta. Converti tudo em ervas medicinais caras. E as vendi. Pai, estou hospitalizado há tanto tempo. Eu nem fiz um exame físico básico. Você pegou todo o dinheiro. Assim que a taxa de cirurgia do paciente no quarto ao lado for acertada, todo o dinheiro deve ser dado a mim. Tudo bem, é tudo seu. Você ainda vem comer. Se você não for, eu vou. Espere, deixe-me trocar de roupa. Olá, somos da Brigada de Gerenciamento de Tráfego. Você é Zhao Zimó. Há um acidente de trânsito agora. Suspeitamos que você esteja envolvido. Por favor, venha conosco. Eu não vou, pai. Diga a eles rapidamente. Eu tenho doença cardíaca. Eu não posso sair do hospital. Filho, estes 2 camaradas estão procurando por você. É apenas para cooperar com a investigação. Que tal você ir com eles?
Pai, o que você está dizendo? Você não tem medo que eu vá? Não posso deixar esse garoto entrar e falar bobagens. E se meus negócios ilícitos forem todos expostos? Finja ter doença cardíaca. Pai, meu coração dói. Rápido, rápido, rápido. Eu não aguento. Eu não consigo respirar. Rapidamente, chame um médico. 2 camaradas. Meu filho acabou de fazer cirurgia de transplante de coração. Ele não aguenta estresse. Por favor, poderiam os 2 se afastar por um momento. Vou chamar o médico. Voltaremos. Estamos informando você, até que o acidente seja completamente investigado. Você não tem permissão para sair deste quarto de hospital. Certo? Entendido, entendido. Zhao Liu. O que é, Dr. Len? O que é tão urgente que você me chamou? Zhao Liu. A cirurgia de transplante de coração que com sucesso foi compatibilizada há 3 dias. Dr. Len, o receptor e o doador daquela cirurgia. Você não sabe quem eles são. Porque há uma reação de rejeição. Não, Suyan é o doador. Mas o receptor, você tem certeza de que é Zhao Zibo? Sim, tenho certeza. Aquela cirurgia você a realizou pessoalmente. Acabei de solicitar ao departamento de cirurgia cardíaca e obtive os registros médicos. Dê uma olhada. Masculino 18 anos, insuficiência cardíaca. Talvez meu estado mental não esteja bom ultimamente, sempre sendo excessivamente desconfiado. Compreensível. Dr. Len, já aconteceu. Tente ser mais compreensivo. Espere um momento. Sangue tipo U. É sangue tipo U. Sim, sangue tipo U. Nosso hospital não poderia cometer um erro. Um teste tão simples. Zhao Zibo é sangue tipo A. Eu o criei. Impossível estar errado. Tipo A. O que exatamente está errado com Zhao Zibo? Explique claramente. A situação não está certa. Dr. Len, chame a emergência. Sala de cirurgia cardíaca 808. O paciente está em choque asfíxico. Venha imediatamente para resgatá-lo. Zhao Zibo. Zhao Zibo. Felizmente você descobriu cedo e o resgatou a tempo. No entanto, vá em frente e diga. O paciente anteriormente sofria de doença cardíaca congênita. Não foi descoberta, desta vez devido à obstrução das vias aéreas. Isso levou a uma insuficiência cardíaca acelerada. Mesmo que houvesse insuficiência cardíaca latente, ele está hospitalizado há tanto tempo. É impossível que nunca tenha sido descoberto nenhuma vez, a menos que ele não passou por nenhum desses exames cardíacos. O médico assistente de Zhao Zibo é o Dr. Qiao. Ele tirou licença devido a assuntos pessoais. Eu também não estou muito claro sobre a situação específica. Exatamente como esperado. Zhao Zibo não passou por um transplante de coração. Ele só queria usar este método para me extorquir dinheiro. Quem teria pensado? Ele realmente teve insuficiência cardíaca. Karma. Dr. Len, por favor, beba um copo de água primeiro. Obrigado. Eu realmente não esperava que seu filho adotivo realmente fingiria estar doente por dinheiro. Um fingindo estar doente, um fingindo estar morto. Eles são realmente como pai e filho. Dr. Len, não pense demais nisso. A polícia já está perseguindo Zhao Jian. Assim que Zhao Zibo sair do estado crítico, ele também terá que passar por investigação. Isso será justiça para Suyan. Não é suficiente. Longe de ser suficiente. Eles mataram meu filho. Drenaram seu corpo. E venderam seu coração. Eles fizeram com que eu nem o visse pela última vez. Apenas deixá-los ir para a cadeia. É muito brando com eles. De fato, Suyan, esta criança é realmente muito lamentável. Doutora, ali nas despesas médicas do paciente no quarto 808. Esgotarão-se, o que você acha? Eu disse. As despesas dele. Encontre o pai dele, Zhao Jian, para pagar. Eu já cortei laços com ele. Não pagarei mais um centavo por ele. De acordo com os regulamentos do hospital, se as taxas não puderem ser pagas, só podemos fazê-lo sair do quarto. Zhao Zibo, você é suspeito de fuga e omissão de socorro, adulteração de acordos de doação de pacientes. Os fatos estão estabelecidos. O que mais você pode adicionar? Ele tentou me matar. Não é minha culpa. É tudo culpa de Zhou Suyan. Ele não deveria ter voltado. Ele não deveria ter roubado o afeto da mãe. E tudo da família Len. Não importa o motivo. Não pode ser o seu motivo para prejudicar a vida de outra pessoa. Então Len Jian não tem culpa. Já que ela me adotou, ela não deveria ter trazido Zhou Suyan de volta. Suyan é o filho biológico da doutora Lin. Você usurpou o lugar dele. Que direito você tem de acusá-los? Você causou a Suyan e a doutora Lin dano suficiente, não é? Eu não estou errado. Eu não estou errado. A mãe disse que me ama mais. Já que ela me adotou, já que ela me ama, ela não pode simplesmente me abandonar. Eu quero ver minha mãe, você diz a ela. Eu quero vê-la eu.
A doutora Lin não vai mais se importar com você. Suas taxas hospitalares esgotarão-se. Desocupe o quarto em breve. Eu não acredito. Mãe me ama mais que tudo. Desde que ela me adotou. Como ela poderia me abandonar? Eu quero ver minha mãe. Eu te imploro, me deixe ver minha mãe. Giles Mo, dada a sua condição física e mental, você precisa ficar em observação. O parque. É tudo culpa do meu filho inútil. Se ele tivesse alguma habilidade, eu teria conseguido os bens de Lan Jian há muito tempo, porque eu seria reduzido a um cão vadio. Zhao Jian, você é suspeito de assassinar Giles Mo. Você está sob prisão. Eu sou inocente. Eu sou inocente. Eu vou atender. É uma ligação da polícia. Responda. Certo. Entendi. Eu vou dizer a ela. O que eles disseram? Zhao Jian foi preso. Ele confessou que foi ele quem instigou isso. Zhao Zimo estava fingindo doença há muito tempo. E também usou o Dr. Kiao como um informante na cirurgia cardíaca. Eles lucraram com medicamentos caros. Ele também confessou que, quando Zhao Zimo estava passando por um coração, cirurgia de transplante, eles trocaram 2 pacientes. Não admira que aquela cirurgia de transplante de coração, que eu realizei pessoalmente, Zhao Zimo não tinha uma única incisão. Então foi o Dr. Kiao, quem durante a anestesia, trocou Zhao Zimo pelo paciente que precisava do transplante. O Dr. Kiao também foi detido. Zhao Jian estava preocupado que Zhao Zimo, depois de atropelar Suyan e causar sua morte, e o assunto da obtenção fraudulenta do órgão doador, o implicaria, o que o levou a nutrir intenções assassinas. Eu devia ter percebido isso há muito tempo. 13 anos completos. Eu na verdade nunca desconfiei deles. Eu era realmente cega e tola. Dr. Len, não pense demais nisso. Os mortos não podem ser trazidos de volta à vida. Suyan não gostaria de ver você assim. Devo ir acompanhar Suyan agora. Dr. Len. Dr. Len, Dr. Len, Dr. Len. Acorde, Dr. Len. Enfermeira. Enfermeira. Dr. Lin, você finalmente acordou. Eu tenho dormido por muito tempo. Você dormiu por 3 dias e 3 noites. O reitor e os médicos assistentes de vários departamentos estiveram aqui várias vezes. Estavam todos muito preocupados consigo. 3 dias. Amanhã é o 7º dia desde que Suyan faleceu. É tudo minha culpa. Eu disse que ficaria com ele todos os dias. Doutora Lin, a senhora entrou em coma, devido à ansiedade extrema. Não pode movimentar-se livremente, se for estimulada novamente. Receio que isso. Em suma, o Dr. Liu deu instruções. A senhora deve descansar e recuperar bem. Mas meu Suyan ficará muito frio sozinho. Ficará assustado, sentirá falta da mãe. Doutora Lin, está tudo bem. Olha, eu o dissertei com minhas próprias mãos. Ele deve ter sentido muita dor então, não é? Ele deve ter sentido muita dor então. É melhor eu ir chamar o Dr. Liu. Por que não abre? Isso foi o que Suyan deixou para mim, a única coisa. Não posso danificá-lo. Suyan ficará zangado. Cemitério. Túmulo de Suyan. Suyan. A mãe planeja parar todo o meu trabalho e te acompanhar em paz por um tempo. A mãe sabe. Eu te devo muito. Não posso pagar isso nesta vida, a você e ao seu pai. Próxima vida. Na próxima vida vamos continuar sendo uma família. Ainda posso ser sua mãe. Você acha que na próxima vida, Suyan ainda quereria uma mãe como você? É você. Sim. Eu vim ver Suyan. A competição de matemática olímpica. Estes são os certificados de premiação de Suyan. Sim.
Ele recebeu muitos certificados de premiação. Há para várias matérias. The film was translated and narrated by M Media. Para excelência acadêmica e moral. Para participação em várias competições. E para agir bravamente por uma causa justa e ser prestativo. Em resumo, esta pessoa, além de ser um pouco teimosa, realmente não tem outros defeitos. Esta é a honra de Suyen. Por que você queimou? Você mesma não disse que essas coisas, além de serem usadas para acender um fogo, são completamente inúteis. Isso era claramente o resultado do trabalho duro de Suyen. Mas eu não acreditei nele. Eu até disse que ele os comprou. Eu estava realmente confusa. Suyan disse que, embora você seja muito ocupada, você é uma respeitada especialista em cirurgia, que pode salvar muitas vidas. Ele a admirava muito. Então, ele queria se esforçar para muitas honras, para que pudesse se tornar como você no futuro. Ele realmente disse isso. Eu salvei a vida de muitas pessoas. Mas não consegui salvar meu próprio Suyen. Suyen não tem nada. Apenas deixe-o levar estes. As únicas coisas que lhe pertencem. Não. Suyen, a mãe sente muito. A mãe estava errada. A mãe sente muito. Esta coisa, Suyen sempre a guardava em sua mochila. Caso contrário, também teria sido queimada por Jazimo. Você ainda se lembra deste cachecol? Isso foi para o aniversário de Suyen no ano passado. O presente que ele me deu. Isso mesmo. Ele trabalhou por 3 meses, economizou dinheiro e comprou este cachecol para você. O que você disse naquela época? Suyen quer te dar um presente. Você gosta? Eu gosto. Suyen. Não coloque toda a sua energia em essas coisas inúteis. Você não pode ser tão sensato quanto Zimo. Mãe, então você deveria descansar cedo. Eu não sabia que ele trabalhou para economizar dinheiro, para me comprar um presente. Caso contrário, eu não teria sido tão superficial. Um coração sincero que foi traído. Não precisa permanecer. Estudante Go Yuan. Estas são todas as coisas que Suyen deixou para trás. Eu te imploro. Por favor, deixe-os todos comigo. Certo. Tia, você se esqueceu. Quem deveria ter ficado mais era Suyen. Não essas coisas que você descartou como sapatos velhos. Você está certo. Suyen foi um presente do céu. O melhor presente que me foi dado. Mas eu não o valorizei devidamente. Quando Suyen estava vivo, a coisa que ele mais me mencionava era sobre você. Ele ansiava pelo amor de uma mãe. E o valorizava muito. Eu fui tão má com ele. Ele deve me odiar até a morte. Não. Toda vez que ele mencionava você, os olhos dele se iluminavam. Ele dizia que a mãe dele era bonita e capaz. Todos gostavam dela. Sua pessoa favorita era a mãe.
Ele ainda me amava. Suyan tratou este mundo com gentileza. Mas este mundo o abandonou. Quando você o nomeou Suyan, não foi porque você esperava que ele tivesse uma vida pacífica e tranquila. Mas por quê? Porque nem mesmo um desejo tão simples pode ser realizado por Suyan. Suyan é... Mãe, porque meu nome é Suyan. É porque você esperava que eu tivesse uma vida tranquila e suave. Não se iluda. Eu te chamei de Suyan, porque o da mãe, homem favorito, se chama Jian. Mãe nesta vida não pode ficar com o irmão Jian, mas espera realizar os desejos do meu coração ao longo da minha vida. Eu fui verdadeiramente tola. Minha vida inteira foi uma piada. The film E was eu até causei as translated mortes de and Suyan e de seu pai. narrated by M-Media. Este tolo. Sempre com medo de que você não gostasse dele. Ou não o quisesse mais. Agora está tudo bem. Tendo ido para lá, não há mais nada com que se preocupar. Suyan, eu vou carregar a sua parte e viver bem. Na nossa próxima vida sejamos ainda irmãos, que você na sua próxima vida esteja seguro e próspero. Suyan, eu não quero ser sua mãe na sua próxima vida. Eu só quero compensar minhas falhas com você nesta vida. Mãe. Espere pela mãe. Leve a mãe com você. Mãe. Suyan. 30 de abril de 2025. O especialista em cirurgia Len Jian faleceu. O seu filho adotivo, Zhao Zimou, sofreu subitamente insuficiência cardíaca e morreu no hospital. Zhao Jian foi condenado por múltiplas acusações e sentenciado à prisão perpétua.